Bom dia, Jaque, bom dia, Letícia. Bom dia, meu povo, a paz de Jesus. Bora rezar? Estão me ouvindo bem? Me sinalizem aí se tá tudo certinho, se estão me ouvindo bem. Só no cafezinho quente, né, gente? Porque tá frio, meu Jesus. Tá frio demais. Estão ouvindo ler? Então tá bom. Bora rezar então, meu povo, que nós não vamos perder tempo. Eu ando muito faladeira. E hoje eu quero conseguir juntar tudo mais rapidinho para não ficar falando tanto, né? Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigado, Senhor, pelo chamado à vida. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens movido na nossa vida. Obrigado pela nossa história, Senhor. Nós somos gratos pela nossa história, pela nossa vida, as nossas lutas, Senhor, as batalhas que temos enfrentado. Tu tens nos feito crescer, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos por isso. Te bendizemos, Senhor, porque Tu tens ampliado a nossa visão, tens curado o nosso coração, tens restaurado a nossa história, os nossos relacionamentos. Senhor, nós somos gratos por todo o bem, por toda a graça, Senhor, que Tu derramas sobre a nossa vida. Te louvamos e Te bendizemos na Tua grandeza, na Tua fidelidade, no Teu amor sem igual, Senhor. Bendito e louvado seja o Teu nome. Nós declaramos nessa manhã mais uma vez que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Para Ti nada é impossível, para Ti nada é difícil, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és a nossa torre forte, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso farol, a força da nossa alma, a saúde do nosso corpo. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Bendito e louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós clamamos nessa manhã, enche-nos e nos conduz com Teu Espírito. Nós queremos ser conduzidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós clamamos, Senhor, toda a graça do Teu Espírito nos nossos pensamentos, no nosso coração, nas nossas atitudes, Senhor, nas nossas escolhas no dia de hoje. Tudo aquilo, Senhor, que tens para nós nesse dia, Senhor, nós clamamos que seja pela ação do Teu Espírito que a gente viva o dia de hoje, que a gente faça as nossas escolhas hoje pela graça do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor. Nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo para que Ele conduza a nossa vida. O Senhor coloca no meu coração esse versículo que diz assim, Efésios 5, versículo 18, diz assim, eu vou ler do 15 até o 18, diz assim, vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Agora a gente estava pedindo o Espírito Santo, e o Senhor colocava isso no meu coração, assim, da nossa conduta no dia de hoje, né? De como nós temos conduzido a nossa vida, do nosso comportamento. Diz assim que a nós vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, para que a nossa conduta não seja de insensato, mas de sábios. Sentia isso, assim, da gente agir com sabedoria e de procurar saber qual é a vontade de Deus. E aqui diz, não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Então, às vezes, era isso que eu sentia durante a oração. A gente quer tomar decisões, a gente está agindo de determinada maneira sem saber se aquilo ali é a vontade de Deus, né? Então a gente procura compreender qual a vontade de Deus nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, na forma como nós estamos conduzindo as coisas na nossa vida, né? Às vezes a gente tem uma situação lá que está sendo problemática e a gente nem se dá conta, né? Que a gente está agindo de forma insensata, apartada, longe, afastada da vontade de Deus para nós. Às vezes, são pequenas condutas, convivências, decisões que a gente vai tomando na nossa carne. E olha o que diz a palavra.
Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Eu já falei isso algumas vezes, que eu li num livro, até uma vez eu levei o livro nas Sentinelas e li isso, né? O que tem a ver aqui dizer, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Vamos pensar assim, quando uma pessoa bebe muito, né? E aquela pessoa, ela está bêbada, né? O álcool, ele domina sobre todo o comportamento daquela pessoa, né? Então, a forma de falar, ela é dominada pelo vinho. A forma de pensar, de sentir as coisas, né? A forma como uma pessoa bêbada vê as coisas, enxerga as coisas, a forma como ela se porta, as coisas que ela fala, como ela sente as coisas, é completamente dominada pelo vinho, abafa a razão dela, né? Ela é dominada pelo álcool que está no organismo dela. Então, o jeito dela de caminhar, de falar, de pensar, de enxergar, de se relacionar com os outros é dominado pelo efeito do vinho. Então, quando a palavra de Deus diz que não é pra gente se encher de vinho, mas é pra gente se encher do Espírito, tá querendo dizer o quê? Que da mesma forma como quando uma pessoa está cheia de álcool, ela é dominada em todas as suas faculdades pelo álcool, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós precisamos nos embriagar do Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que também o Espírito Santo domine todas as nossas faculdades. Então, a forma que eu penso, a forma que eu falo, a forma que eu me relaciono, a forma que eu sinto as coisas, precisa ser dominada e conduzida pelo Espírito Santo. Da mesma forma que a gente se entrega, né? Ou de repente em algum momento, quem sabe você nunca fez isso, mas a gente sabe como é que é isso, né? A gente vê o bêbado lá, ele bebe, ele não tem noção mais, né? Do certo, do errado, ele chora, ele ri, né? Por quê? Porque as emoções dele estão dominadas pelo álcool, né? O sistema nervoso dele está dominado pelo álcool. Então, da mesma maneira, nós precisamos ter a nossa vida, a nossa razão, as nossas emoções, as nossas atitudes dominadas pelo poder, pela graça, pela presença do Espírito Santo, né? Às vezes é muito mais fácil para o ser humano, né, se deixar embriagar por qualquer outra coisa do que pelo Espírito. Se deixar embriagar pela sua raiva, né, pelo álcool, por outros vícios, né? Mas não se encher do Espírito. O Senhor nos faz um convite hoje, me deixa te ajudar a conduzir a tua vida. Eu sei o que é melhor para ti, para tua casa. Às vezes as nossas relações familiares, elas estão dominadas, né? Pelo nosso orgulho, pela dor, pela angústia, pela ansiedade, né? Todas essas situações. Então a gente precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, nós te pedimos essa graça. A palavra que eu li, gente, está em Efésios 5, do 15 ao 18. Espírito Santo, nós te pedimos essa graça. Nós clamamos que tu venha sobre nós e que tu nos domine. Domina o nosso temperamento, Espírito Santo. Domina a nossa fragilidade, a nossa fraqueza de vontade. Quantos de nós somos fracos? Fracos na nossa vontade. Quantos de nós somos ignorantes a respeito da tua... Todos nós somos ignorantes, Senhor, a respeito da tua vontade na nossa vida. Vem com teu Espírito Santo, Senhor, e nos dá força. Nos revela a tua vontade, se revela a nós. Vem, Espírito Santo, nós precisamos de ti, nós precisamos da sabedoria que está em ti, Espírito Santo. Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós não damos conta sozinhos. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Vem e nos domina. Domina o nosso humor, domina as nossas emoções, domina o nosso jeito de falar, nosso jeito de educar os nossos filhos, os nossos relacionamentos conjugais. Vem, Espírito Santo, e nos conduz. Vem, Espírito Santo, nos mostra onde a gente tem que melhorar e nos ajuda a melhorar. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo, e nos domina. Vem, Espírito Santo, e domina-me, conduz-me. Vem, Espírito Santo. Amém. Amém, meu povo. Essa oração, Espírito Santo, ela precisa ser sempre na nossa vida, né? A cada dia. Tem uma travadinha.
domina o meu humor, domina o meu temperamento, a forma como eu falo com os meus filhos, com meu marido, a minha forma de pensar. Às vezes o jeito que a gente pensa, o que a gente enxerga a vida, que a gente sente as coisas, né? Tá tão dominado pelo nosso orgulho, pelas nossas dores, né? Por toda a insensatez dessas coisas. A gente precisa ser dominado, conduzido pelo Espírito. Vamos rezar então a nossa novena? Os santos do Apocalipse cantam fervorosamente. Com teu sangue tens comprado para Deus gentes de toda tribo, língua, povo e nação. Tens feito deles uma dinastia sacerdotal que serve a Deus e reina sobre a terra. Nós agora nos unimos a este clamor celestial e na comunhão do Espírito com todos os santos da terra e venerando esse sangue divino que nos resgatou do poder das trevas e nos transladou ao reino da luz, rendemos culto reverente a Deus como povo sacerdotal que somos. Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, que nos salvou com seu sangue, te adoramos, te bendizemos, damos-te graças e te pedimos a salvação de todos nós que fomos lavados com teu sangue sagrado. Amém. Vamos para o 7º dia, então, da nossa novena. Leio na palavra de Deus. Viu o céu aberto e o que se chama desde sempre o Verbo de Deus estava coberto com um manto cheio de sangue. Jesus Cristo, Filho de Deus, aparece no céu como um militar triunfador. Se encharcou de sangue e agora ostenta as provas, lutando contra o inimigo. Foi condecorado, pois ganhou uma guerra, a vida contra a morte. Foi vencedor em toda a linha de batalha. O príncipe deste mundo foi vencido com grande força. E chega o dia em que todos os seus inimigos estarão colocados como escravos sob seus pés. Me dou conta, a que me chamo Senhor? O céu não é para covardes, senão para os esforçados que, como Jesus, sabem enfrentar cada dia, até o sangue, na luta contra o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por vosso Espírito, Senhor, dai-nos valor na luta, dai-nos a vitória. Vitória sobre a morte, dai-nos a glória futura. Oração. Senhor Jesus Cristo, que nos disseste que o reino dos céus arrebatam unicamente os valentes, dai-me o esforço que necessito para ir contigo até o Calvário, a fim de subir deste ao céu. Amém. Essa palavra que a gente está meditando hoje está em Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16, diz assim: Vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa palavra é magnífica, é lindíssima, né? A gente tem aqui a visão da vitória de Jesus. Jesus aparece, né? Como esse militar triunfador, né? Aqui diz, ele traz escrito no manto e na coxa, né? Como que uma faixa que vem do ombro até a coxa, né? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje a respeito dessa palavra, né? É que Jesus é vencedor. A gente, ele é um militar triunfador, é ele que luta em nosso favor, né? É ele que pelo seu sangue nos dá a vitória. Ele conquistou a vitória, né? Ao preço do seu sangue. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele triunfou da morte, né? Ele passou pelo Calvário, ele passou pela paixão, ele passou pela cruz e ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo.
e ele vem em nosso socorro, né? Nós podemos e somos chamados a nos alistar nesse exército, né? Do Senhor Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele aqui diz que ele chama-se fiel e verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia, né? O nosso Deus, ele é fiel, ele julga com justiça, ele luta, ele guerreia em nosso favor, com justiça e fidelidade. Então, o nosso Deus, ele é todo poderoso, amoroso e vem em nosso socorro. O nosso Deus abriu o céu para nós ao preço do seu sangue, e ele luta, ele guerreia, ele domina sobre todo o mal. O diabo, o inferno, eles já estão condenados, eles já são derrotados. Essa é a realidade. O diabo, ele sabe se derrotado. Tanto que aqui, quando a gente volta um pouquinho e olha lá em Apocalipse 12, a gente vê que o dragão, quando ele desce para a terra, ele sabe que pouco tempo lhe resta, né? Claro que a nossa visão de tempo é completamente diferente, né? Do tempo aqui cronológico humano daquilo que é espiritual, né? A palavra de Deus nos fala dessa diferença, né? Do tempo para nós e do tempo para Deus. Do tempo na realidade espiritual. Mas o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. O que ele quer fazer se ele já sabe que ele é condenado? Bom, ele quer levar com ele para o inferno o maior número de filhos de Deus que ele puder. Ele vai lutar, ele guerreia, ele faz guerra, né? Enquanto ele pode. Mas ele sabe se derrotado. Só que, gente, muitas vezes na nossa vida, a gente pensa que a gente também é derrotado com o demônio. Porque ele é astuto, né? A palavra de Deus fala lá, a primeira característica da serpente que aparece na palavra de Deus é a astúcia, né? Essa inteligência que é muito maior que a nossa, essa esperteza, né? Essa capacidade de nos passar para trás. Passou para trás Eva, né? A sua conversinha lá em Eva, em Adão, fez a humanidade perder a graça da comunhão lá com Deus no paraíso. Então vamos pensar, ele nunca vai fazer diferente. Sempre vai ser assim. E ele faz isso com astúcia. Muitas vezes na nossa vida ele faz o jogo do já perdeu, sabe? Ele começa a colocar na nossa cabeça que a gente perdeu, que a gente não vai dar conta, que o nosso casamento, que os nossos filhos, que a salvação dos nossos netos, da nossa família, de pessoas que a gente ama. Eu sinto no meu coração que tem pessoas que estão rezando por seus afilhados ou por pessoas assim próximas, que não é filho, não é neto, mas você tá rezando assim por jovens, adolescentes, outras pessoas assim. E o Senhor está trazendo graça. E às vezes a gente pensa que todas essas situações que a gente reza pela salvação da nossa família, pela conversão da nossa família, de repente por uma libertação nossa de um vício, ou outras situações, né? A gente entra na conversa do diabo, do já perdeu. Não adianta lutar, né? Não adianta rezar, não adianta persistir guerreando aí. Você já é um derrotado. Ele fala isso pra gente, né? Ele fica dizendo que a gente é derrotado, ele mente pra gente. E ele faz isso de uma forma muito astuta, né? Trazendo situações, usando de circunstâncias, às vezes de pessoas, né? Pra nos colocar e imprimir em nós, né? Um rótulo de derrota. A gente toma pra gente e a gente acredita que a gente é derrotado, que a nossa oração não tem valor, que a gente não vai alcançar aquelas graças que a gente tem pedido da salvação da nossa família, né? Às vezes graças muito específicas até que Deus nos fez promessas. Porque, gente, vamos entender uma coisa. A gente tá rezando aqui e a gente vai rezar, óbvio, a gente vai pedir pro Senhor justiça nas circunstâncias financeiras da nossa vida, né? De trabalho, você tá precisando de dinheiro, você vai pedir isso pra Deus. Porque Deus é um Pai providente. A palavra de Deus inteira nos fala disso, né? Da providência divina. Deus nos dá, diz a palavra que ele dá aos seus até enquanto eles dormem. Então, às vezes, quando a gente tá numa luta lá, vamos pensar numa situação financeira, e a gente vai pedir para Deus, né? Às vezes a gente precisa fazer uma oração ali de quebra de maldição, às vezes a gente precisa e Deus usa do tempo que a gente tá naquela dificuldade, né? Para nos forjar, para formar o nosso caráter, né? Para nos levar à conversão, a uma intimidade maior com Ele enquanto a gente tá rezando. E a gente sofre aquela demora e aquela espera, né? Deu uma travadinha.
Mas olha só, né? Vou pegar isso aqui, mas isso serve para qualquer outra coisa, tá? Se você tá rezando para casar, se você tá rezando por uma cura, enfim, nessas questões da vida, tá? Por vitórias que nós buscamos aqui nesta terra. Daí o que acontece? A gente olha para isso, né? E Deus nos dá. Às vezes Deus demora. E essa demora de Deus, esse tempo, essa demora ela é usada para nossa salvação e para nossa conversão, né? Por quê? Porque não adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma. Jesus disse isso, né? Então as coisas desta vida que nós rezamos, as coisas que a gente reza para ter aqui, ou para ser aqui, ou para viver aqui, precisam andar de acordo com um plano de salvação para a nossa vida. Porque se a gente está buscando coisas, tá? E a gente pede para Deus coisas que vão contra a nossa salvação e a salvação dos nossos, obviamente, né? Que o Senhor não nos dará. Porque se Ele sabe que nos dando aquilo, naquele momento de maturidade que nós estamos, nós vamos nos perder, Ele vai segurar, né? Por quê? Porque para Ele importa a salvação da nossa alma. E nós temos que nos achegar a Deus com essa maturidade, com essa visão. Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida, na nossa vida familiar. Senhor, a gente quer muito comprar uma casa, a gente quer muito construir uma casa, Senhor. Mas Tu sabes, a gente quer uma casa própria, mas Tu sabes, Senhor, muito melhor do que nós, o que a nossa família precisa. Então a gente vai pedir para Deus aquela casa, a gente vai pedir para Deus aquela casa própria, a gente vai pedir para construir, para comprar o terreno, a gente vai pedir. Mas a gente vai andar unido a Deus, sabendo que enquanto isso demora, a gente reza, a gente pede e Deus vai nos forjando. Quantas vezes, para a gente receber uma graça, todos os terços em família que a gente rezou uniram a nossa família? Quantas vezes uma pessoa que está enferma e toda uma comunidade se une para rezar e aquela pessoa depois de um tempo recebe a graça da cura? E aí fortalece a fé de toda aquela comunidade. As demoras de Deus servem para nos purificar para receber a graça. E muitas vezes tem graças que a gente não vai receber porque elas vão ir contra a nossa salvação. Às vezes tem lá uma pessoa que quer lá casar com outra, sei lá, né? Pede para Deus para casar com aquela pessoa. Só que não vai dar certo, é um casamento que não vai dar certo. Você tá lá cego pela paixão, a tua razão tá abafada, né? E você quer de qualquer jeito. Deus, ele não vai abençoar aquilo que ele sabe que vai te fazer mal, né? E tudo aquilo que a gente pede que vai contra os mandamentos ou a palavra de Deus, não é vontade de Deus, né? Então, gente, isso é o básico para a gente compreender sobre batalha espiritual, que o mais importante para nós é lutar pela nossa salvação. Vai ter coisas que a gente vai lutar uma vida inteira. Às vezes, a conversão dos nossos, a cura do coração, a reconciliação, por exemplo, os seus filhos, né, tem problema com drogas, você tem que rezar pra caramba para aquela libertação. Você não vai parar de rezar até ver aquela libertação na vida dos seus filhos. Você não vai entrar na do diabo que diz pra você, ó, já perdeu. Você não vai dar conta. E aí, gente, o que acontece é que quanto mais próximo da vitória a gente tá, mais o diabo nos tenta pra gente desistir, pra gente parar de rezar e pra gente pensar que a gente é derrotada, pra gente não levar essa vitória do Deus Todo-Poderoso para situações da nossa vida. Então, quanto mais perto, mais o diabo nos resiste. Porque entenda uma coisa, o diabo, ele não vai tentar e ele não vai resistir quem tá paralisado na fé. Quem já tá entregue para ele, esse já é dele, né? Ele vai resistir quem? Ele vai fazer guerra contra quem? Contra quem tá se posicionando em oração e fazendo guerra pelos seus. Agora, veja bem, essa guerra que a gente faz, essa resistência que a gente faz, a oração que a gente faz, o jejum que a gente faz, nos leva para o céu. Suportar o peso das cruzes nesse tempo nos leva para o céu. Sofrer as demoras de Deus é o nosso calvário muitas vezes.
A gente vê, né, Santa Mônica, que rezou pelo filho libertino, entregue aos prazeres, ao erro, que era Agostinho, Santo Agostinho, né? Ela rezou uma vida toda pela conversão do filho e ela colheu o fruto. Agora a gente está num momento tão imediatista da nossa história, né, que a gente não suporta rezar às vezes uma quaresma e não receber a graça, porque a gente já diz perdi, né? E o diabo diz, ó, já perdeu, Deus não está ouvindo a tua oração, vai buscar outras coisas, vai dar teus pulos, vai dar teus jeito, te vira para resolver, porque Deus não vai resolver para ti. Um dos maiores problemas do imediatismo que a gente vive é justamente transferir dessa vida natural em que tudo é rápido para a vida espiritual, onde tudo leva tempo. Para tudo há um tempo, diz Eclesiastes 3 na palavra de Deus, para tudo há um tempo. E sim, há vezes que as graças demoram e elas demoram anos, e às vezes elas demoram uma vida inteira. Você e eu somos chamados a resistir e não parar de lutar. Por quê? Porque nós temos uma garantia na palavra de que Jesus Cristo é vencedor sobre todo o mal. E ele nos chama a vencer todo o mal pelo seu sangue precioso. Talvez você seja na sua família aquela pessoa que pela sua oração, você se alistou no exército de Cristo. E é a sua oração, o seu jejum, a sua resistência, a sua santidade de vida. Talvez você não veja nada durante uma vida inteira. E quem sabe no dia que você morrer, que estiverem descendo o seu caixão lá, a sua família vai se render a Cristo. E a sua família vai para o céu porque você lutou 40, 50 anos em oração. Vale a pena? Vai valer a pena. Sabe por quê? Porque a nossa vida aqui, gente, é desse tamaninho assim. A gente está falando de eternidade. E se você não acredita nisso, se você reza só para essa vida, São Paulo diz que nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. É uma tristeza um cristão que reza só por essa vida. A nossa visão, os nossos olhos estão na eternidade. Então a gente não pode aceitar essa ideia que o diabo coloca nos nossos olhos. Ele tenta nos fazer ver o quê? Derrota, derrota, derrota. Você rezou, você jejuou e você tá vendo o quê? Derrota, meu filho não mudou, meu marido tá igual. Essa circunstância financeira não se move, né? Agora, a palavra de Deus diz que os nossos olhos, né, tem que estar em Cristo. A gente começa dizendo, vi ainda, né? São João começa esse trecho dizendo, vi ainda um céu aberto, eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Os olhos de João estavam voltados para onde? Para o céu. Só vê o céu aberto, só vê o Cristo vitorioso. Aquele que julga e guerreia com justiça, só vê o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está com os olhos fixos no céu. Nós não andamos na nossa visão, nós andamos na fé. O diabo, para nos vencer, combate a nossa fé. Por isso que a palavra de Deus que diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É pela fé que a gente vence o mundo. Nós lutamos contra a nossa carne, as nossas tendências más, o nosso próprio pecado, a nossa tendência. A nossa tendência, gente, é fazer o que é errado. E a gente precisa guerrear contra a nossa carne. A gente guerreia contra o mundo, contra essa maré do mundo, essa maré cultural, as ideologias, a pressão que o mundo faz para nos quebrar. O mundo, ele vem nos pressionando para ver se a gente cede, para ver se a gente quebra. Então a gente tem que lutar contra o mundo. E a gente luta também contra o mal, contra Satanás e seus demônios, numa guerra que ela é espiritual. Agora a gente vence tudo isso pela força da fé, por olhos que estão voltados para o céu e veem o céu aberto e um Deus todo-poderoso que julga, que guerreia, que julga com justiça, que a gente pode confiar. A grande quebra que o diabo faz na nossa vida, a grande quebra, é para a gente não confiar que Deus pode, que Deus é todo-poderoso. Por que eu tô falando para você? Não é que eu não creia e eu tenho certeza que Deus quer mudar casamentos aqui nessa vida. A palavra de Deus diz assim, né, no Salmo, sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Esse é o nosso clamor. A gente reza para ver graça acontecer aqui, enquanto a gente está aqui nessa terra.
Mas tem graças que vão demorar uma vida inteira e tem coisas que a gente só vai ver o resultado da oração quando a gente estiver no céu. Essa é a verdade. E é por isso que a palavra de Deus diz que só os valentes entram no céu. Só aqueles que dão até o sangue na luta contra o pecado. A nossa meditação de hoje. Por quê, gente? Porque a nossa tendência é ser Tomé, eu tenho que ver para crer. E tem coisas que vão demorar pra gente ver, tem coisas que a gente nem vai ver aqui. Tem coisa que você reza no seu quarto de oração, tem coisa que você pede na missa, que você nem tem ideia de onde é que vai no céu. E da graça espiritual que é derramada. Sabe que muitas vezes Deus age num mistério escondido. E quando a gente vê, a graça tá diante dos nossos olhos, tá na nossa vida. E muita graça a gente vai ver só depois. Eu quero deixar isso bem frisado pra gente não esquecer. Por quê? Porque a gente tem que ter maturidade na nossa fé. Nós não podemos mais ser um povo imediatista, a gente tem que ter maturidade, a gente luta por uma vida eterna. Nós queremos ver, Senhor, os teus benefícios aqui nessa terra. Senhor, eu quero ter uma vida abençoada, eu quero ter uma vida financeira saudável, eu quero viver bem com os meus filhos, com o meu marido, eu quero aqui, Senhor, provar dos teus benefícios. Mas muito para além disto, eu não sigo a Cristo para esta vida apenas. Eu sigo a Cristo para a vida eterna, para levar a minha família para o céu. E é por isso que eu luto. Se a gente luta só para receber graça aqui, quando a gente recebe aqui, a gente abandona a fé e depois a gente vai para o inferno e aí o diabo nos venceu. E é por isso que às vezes Deus demora para dar uma graça. Porque Ele tem que trabalhar o nosso coração e nos quebrar. Quebrar isso dentro da gente para que a gente compreenda por que a gente busca Ele, que a gente busca Ele para o céu. A gente busca Ele para a salvação da nossa família. A gente busca Ele para uma vida eterna. Vai muito além disso daqui. Vai muito para além disso daqui. E a gente não pode perder essa visão. Às vezes você vai lutar uma vida inteira pela conversão de alguém na sua família. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Ame. Ame. Sirva os seus. Não cobre. Reze, jejue, não entra no diabo de dar o troco, de ser rancorosa, de ser rancoroso, sabe? De ser vingativo. Seja a melhor pessoa. Seja santo, busque a santidade. Sabe por quê? Porque o teu exemplo vai falar para a tua descendência. Depois que você partir, você vai ser aquela pessoa que os seus descendentes, que as pessoas da sua família vão dizer: nossa, eu tinha uma tia. Eu lembro da minha tia, hoje eu vou na igreja porque eu tinha uma tia que rezava. Eu tinha uma tia que estava sempre com o terço na mão. Eu tinha uma tia que me levou na missa, que ia no grupo de oração, que fazia retiro. Nossa, eu lembro que quando eu tinha um problema, eu ia lá na minha tia e ela rezava por mim. Ela rezava comigo, ela me ensinava, ela me dava novena para eu fazer. Ela tinha fé, ela era uma pessoa sempre alegre, estava sempre feliz, sempre com uma palavra boa pra gente. Sabe, gente, o nosso exemplo é pra frente. Não é só para agora, é para frente. Quantos aqui tem a graça de poder dizer da mãe que teve, que rezava, da avó que teve, de uma tia-avó que teve? Quantos tem essa graça? E como é maravilhoso, porque essa é a herança que a gente vai deixar. É por isso que vale a pena lutar, porque a nossa vida, ela não se encerra aqui. Ela é para uma vida eterna e o nosso exemplo, ele permanece. Ou você quer ser aquele tipo de pessoa que os seus descendentes vão esquecer? Ou quem sabe vão dizer assim: nossa, eu tinha uma tia, eu me lembro, tinha uma tia que era tão fofoqueira. Era a fofoqueira da família, ninguém aguentava. Quando ela chegava, todo mundo saía. Ela adorava estar na igreja, estava sempre enfiada nos retiros, nos grupos de oração. Estava sempre com o terço na mão, mas estava sempre amaldiçoando, falando mal dos outros. Era uma pessoa rancorosa. Por isso que eu não vou na igreja, porque essa gente aí, ó, eu tive na minha família a prova de que na igreja não adianta nada. Você tá entendendo? Nosso exemplo, ele fala, ele vai longe. E qual é a marca que nós queremos deixar para as gerações futuras? Qual é a marca que a gente quer imprimir agora na vida dos nossos filhos? O que os nossos filhos vão falar da gente quando eles forem adultos? O que eles vão falar? Nossa, a minha mãe me educava na fé, a minha mãe me ensinava a rezar quando tinha um problema, a minha mãe rezava comigo. A minha mãe era aquela pessoa que fazia chuva, fazia sol, estava na missa, nunca faltava a missa, nos levava para a missa era inegociável na nossa casa. O que os nossos filhos vão falar da gente? Os nossos filhos vão dizer: nossa, minha mãe vivia enfiada na igreja, mas era uma cavala com meu pai.
Meu pai vivia com o terço na mão, mas era um grosso, era bom com todo mundo fora de casa, mas dentro de casa era um grosseiro com a gente. O que os nossos filhos vão falar da gente? O que os nossos netos vão pensar a nosso respeito? Gente, é por isso que a gente volta para a primeira oração que a gente fez nessa manhã, né? De sermos pessoas conduzidas pelo Espírito Santo. Nós não podemos aceitar a derrota da nossa própria fraqueza, porque nós temos um Deus todo-poderoso, um Cristo vitorioso que nos deu o seu Espírito para que a gente consiga ser forte, para que a gente dê conta de ir até o sangue para não pecar, para costurar a nossa boca. Tem gente que o Espírito Santo quer passar assim, ó, linha e agulha e linha na boca. Uma obra espiritual de fechamento de boca. Porque Deus está fazendo a obra, a gente chega lá e estraga tudo com a nossa língua. Estraga tudo com o nosso falatório. Estraga tudo com as nossas cobranças. A gente não cobra. A gente não cobra a conversão de ninguém. A gente ora e pede a Deus. E a gente dá o nosso melhor. É isso, é esse o nosso papel. É lutar com Jesus. E a gente luta contra quem? Contra a nossa carne. Contra o mundo que quer roubar a nossa fé e contra o diabo. Nós não lutamos contra pessoas. Então essa oposição às vezes das pessoas que a gente faz dentro da nossa casa para que os nossos sejam de Deus, a gente fica... Isso não adianta. É a nossa oração e a nossa postura de santidade. É isso que traz, que abençoa, que traz a vitória, a graça de Jesus para a nossa vida. Que então a gente saiba, gente, que a gente queira, né? Que a gente queira isso para a nossa vida. Ter os nossos olhos voltados para o céu, pensar que vai para muito além dessa vida. Deus quer nos abençoar aqui, Deus quer nos abençoar aqui, né? A gente lembra lá do juiz iníquo e da viúva, aquela passagem do evangelho, né? Tinha lá o juiz iníquo, ele não era justo, ele era mau, né? E tinha lá a viúva que ia bater na porta dele e importuná-lo sempre, sempre, sempre. Faz justiça, me faz justiça, me faz justiça, me faz justiça. E aí o juiz que era iníquo pensou assim, olha, vou fazer justiça para ela, para que ela pare de me incomodar, né? E é doido por isso ter saído da boca do próprio Deus, porque é Deus dizendo pra gente, né? Se aquele que é injusto fez justiça pela importunação, quanto mais Deus vai fazer justiça àqueles que pedem dia e noite por uma graça, né? Então a gente não para de rezar, a gente não para de rezar até receber. O nosso problema é que o diabo nos vence nisso, porque ele é incansável, né? Quanto mais perto da graça, mais difícil fica, porque ele quer impedir da graça acontecer. Reza, jejua, resiste, ama, serve sem cobrar. E isso é luta, né? E a gente vai pedindo, o Senhor quer nos abençoar nessa vida, Ele quer nos fazer justiça aqui, como fala da viúva. Então a gente não descansa, a gente pede dia e noite, a gente pede mesmo. Jesus mandou pedir, mas a nossa visão não pode estar nessa terra. Nossa visão está no céu, é para além daqui, né? É para além de graças específicas, é para a eternidade. Nós precisamos ampliar nossa visão e nosso entendimento. E entenda, não tenha medo de lutar, porque quem vence, quem luta, quem derrota o diabo na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa família, nas maldições, é o Cristo vitorioso, não é pela nossa força, é pela força do sangue dele. Ele é o Deus vitorioso, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? Vamos rezar então? Vamos continuar a nossa novena. Ó Deus, que nos pedes o amor de nosso coração, concedei-nos a graça de viver sempre no amor a Jesus e obter por seu sangue nossa salvação eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, embriagai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de tuas chagas escondei-me, não permitais que me aparte de ti. Do inimigo mal defendei-me, na hora de minha morte chamai-me e mandai-me ir a ti para que com teus santos te adore, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, que derramastes teu preciosíssimo sangue em remissão dos nossos pecados, humildemente peço essa graça que tanto necessito. Agora você vai fazer os seus pedidos.
Senhor, nós clamamos o teu sangue precioso sobre todas as nossas intenções, sobre nós mesmos, Senhor, e sobre todas as situações e circunstâncias que necessitam agora de libertação, de cura, de restauração. Nós clamamos a vitória do teu preciosíssimo sangue, tu que és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós clamamos o poder e a vitória do teu sangue sobre todas essas intenções que nós te entregamos agora, Jesus. Que o teu sangue seja para nós cobertura, salvação, libertação, proteção, cura interior, cura física. Venha em nosso auxílio, Senhor. Lava-me, Senhor, com teu preciosíssimo sangue. Derrama o sangue das tuas chagas, mãos, pés do teu lado aberto. Lava-me com teu sangue por inteiro, corpo, alma e espírito. Envolve com teu sangue a minha mente, o meu coração, a minha vontade e os meus sentimentos. Estou pedindo, derrama o teu preciosíssimo sangue sobre toda a minha pessoa. Senhor Jesus, que o teu sangue seja minha defesa, minha fortaleza, minha guarda, e que nada do maligno possa atingir a mim e a minha família. Pelo poder do teu preciosíssimo sangue derramado sobre mim e sobre todos os que agora apresento em oração. Diga o nome das pessoas pelas quais você está agora orando nessa novena, pedindo o sangue de Jesus. Agradecemos, Jesus, por teu sangue e por tua vida. Damos graças por termos sido salvos e sermos preservados de todo o mal. Damos graças pela redenção obtida por teu sangue. A minha defesa é o sangue de Jesus. A minha proteção é o sangue de Jesus. A minha cura é o sangue de Jesus. A minha fortaleza é o sangue de Jesus. Diante do teu sangue, Jesus, o inimigo é repelido e foge. Todo joelho se dobra nos céus, na terra e nos infernos, porque este sangue tem poder. Amém. Senhor, nós pedimos toda a graça do teu Espírito Santo, arrancando do nosso coração todo esse sentimento de derrota, todo esse espírito de derrota, todo desânimo em orar, Senhor. Nós clamamos que o teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé nesse dia, que nós consigamos enxergar, Senhor, que tu és o Deus vitorioso e que tu nos chamas, Senhor, para a vitória. Senhor, que o teu chamado é para a gente se alistar num exército vitorioso. Arranca dos nossos olhos, do nosso coração, todo o derrotismo, Senhor, todo o sentimento de derrota, toda a tristeza, o desânimo, Senhor. Nós clamamos, nos levanta, Senhor, pelo poder, pela graça do teu Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Deus abençoe vocês. Espero vocês amanhã para o 8º dia da nossa novena. A gente já tá chegando no final, né? Já tá chegando, só tem mais 2 dias de novena. A gente tem sexta e sábado. E muita graça ainda o Senhor tem para nós, né? Anota tudo aquilo que o Senhor trouxe pro teu coração nesse tempo, nesse dia. Hoje eu terminei um pouquinho antes, né? Porque ontem eu falei demais. Tá bom? Deus abençoe, por favor, encaminhem para mais pessoas essa live, para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, até amanhã.